Na sua oração diária, lembre de orar para que o Senhor mande mais pessoas para a sua obra. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Estamos acompanhando Jesus em sua viagem do norte, lá da Galileia, norte de Israel, para o sul, para a Judéia, para Jerusalém. Ele passou por Samaria. Em Samaria, o pessoal não gostou da passagem dele, porque percebiam que ele estava indo para Jerusalém e havia uma rivalidade enorme entre a religião de Samaria e a religião de Jerusalém. E então Jesus vai por outro caminho, e a gente sabe que esse outro caminho, o único caminho possível é a Pérea, que é o outro lado do Jordão. Por quê? Galileia no norte, Judéia no sul, tem o rio Jordão de norte a sul, entre o Jordão e o mar, Samaria. Se ele não passa por Samaria, tem que passar pelo outro lado, que é a Pérea. Então nessa viagem, e é o ponto que começa aqui o capítulo 10, Jesus então ele separa 70 dos seus discípulos e os envia adiante dele, em duplas, 35 duplas, para prepararem os lugares por onde ele vai passar. E ele falou para eles o seguinte, olha, a colheita ela está pronta, mas são poucos os trabalhadores. O que é a colheita? A colheita são as pessoas que até hoje, nós temos muitas, são pessoas que estão prontas para receber o Evangelho. Mas falta gente. É insuficiente as pessoas que vêm. O Senhor estava mandando naquele momento 35 duplas para cobrir todo aquele território. Era pouca gente, continuava sendo pouca gente e continua sendo pouca gente até hoje. Então o Senhor falou e é para nós isso também. Nós devemos orar por isso. Vamos incluir diariamente nas nossas orações que o Senhor mande mais trabalhadores para os seus campos, porque os campos estão prontos, mas é pouca gente para trabalhar. E o Senhor então falou, vão, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Frágeis no meio dos vorazes, e assim tem sido até hoje, e assim a igreja tem prevalecido, o evangelho tem se expandido por toda a terra. Não levem bolsa, não levem alforge, que é uma bolsa maior, uma bolsa de viagem, não levem sandálias, claro, extra, né? Tinha aquelas que estavam no pé. E não saúdem ninguém pelo caminho. A ideia era o seguinte, não parem para aquela conversa oriental costumeira, não era só dar um bom dia, eles paravam para conversar. E era uma viagem que tinha que ser rápida, porque Jesus estava vindo atrás já. Então eles tinham que, em vez de levar tralhas de viagem, viajar leve, usufruir da costumeira hospitalidade oriental, lá em Israel. Então, chegassem numa vila, sempre tem alguém que recebe o viajante. Usufruam disso. Então não levem as coisas com vocês, usufruam disso, né? E não parem para bater papo. Era isso que era o não saudar ninguém, porque a saudação era uma coisa demorada, parava, conversava. A vida naquele tempo, naquela região, tinha um outro ritmo, não era o ritmo do relógio, né? Então, isso ia atrasá-los, não façam isso, sigam o caminho. E quando entraram numa casa, porque eles iam chegar numa vila, qual era o costume? Chegava numa vila, os viajantes, vila pequenininha, as pessoas observam, e era natural que as pessoas abordassem e que, sabendo-se que eram viajantes, alguém oferecesse pousada em sua casa. Isso era natural, isso era normal. O Senhor falou que, olha, comam e bebam do que for posto diante de vocês, né? Não se preocupem, não fiquem constrangidos com qualquer coisa disso. E ele falou, ao entrar na casa, vocês digam, paz esteja nessa casa. Se quem estiver lá dentro for alguém de paz, recebe a paz. Se não for, a paz volta para vocês. Porque quando nós somos pessoas de paz, só o fato de a gente desejar a paz para alguém já nos traz paz, né? Então, sejam pessoas de paz. Aliás, essa é a saudação até hoje em Israel. Se você vai falar, você vai lá hoje em Israel, né? Mesmo uma pessoa que não é religiosa, uma pessoa que não segue qualquer forma de fé, como é que ela vai lhe cumprimentar se ela lhe encontrar? Vai dizer, shalom, né? Que quer dizer paz. E o shalom já ficou tão comum que para muita gente até não quer nem dizer paz, quer dizer olá. Mas shalom quer dizer paz, é isso que quer dizer. É a forma hebraica de se cumprimentar alguém. Você encontra alguém e você fala, paz. É esse o jeito, né? E aí o Senhor falou, né, o trabalhador é digno do seu salário, então se botarem alguma coisa para comer, comam. O que derem para beber, bebam. Vejam que ele não está falando para pedir ou aceitar dinheiro. Ele está falando da hospitalidade, tá? É isso que ele está falando. E não troquem de casa. Por quê? Se ele chegasse numa vila e quem recebesse eles fosse gente pobre, eles deveriam honrar essa pessoa ficando na sua casa até cumprir o seu tempo ali. Não era assim, quem recebeu foi um pobre, mas depois que a mensagem se espalhou, alguém com mais posses convidou para mudar de casa. Não mude, honre quem o recebeu. Quem o recebeu primeiro, fique lá.
E quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, tem um anúncio para fazer, né? O anúncio é o reino de Deus está próximo de vocês. Deveriam fazer o quê? Comer do que fosse oferecido e anunciar que o reino estava próximo. E se não fossem bem recebidos, o que deveriam fazer? Também anunciar que o reino estava próximo, então o anúncio não mudava, mas fazer um gesto bem característico daquela cultura. Vou lhe explicar. Quando o judeu viajava para fora de Israel, para territórios de povos que adoravam falsos deuses e que praticavam ritos pagãos, o que eles faziam ao voltar para Israel, isso era apenas um costume. Era bater a poeira do calçado, significando assim, olha, dessa terra sem Deus, eu não quero nem a poeira. Isso é o que os discípulos deveriam fazer dentro de Israel, com uma cidade de Israel que não recebesse a mensagem. Porque isso ia chocar as pessoas. As pessoas iam parar, peraí, mas essas pessoas que bateram a poeira do pé, mas nós estamos em Israel, é nossa cidade, eles também são gente de Israel, por que estão fazendo isso? E aí vem o anúncio, o reino de Deus está próximo. Ainda na rejeição, os discípulos deveriam trabalhar pela conversão daquela cidade. Estão percebendo? Se a gente lê o texto com atenção e conhece o costume, a gente consegue entender que mesmo uma cidade que rejeitava eles deveria receber o anúncio e ainda com essa ênfase, esse reforço desse gesto para que as pessoas parassem e pensassem, ou precisamos nos arrepender, acabamos de ser tratados como pagãos. Então o senhor segue, né? Naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Que dia? O dia do julgamento. Julgamento? Sim! Se você é novo em leitura da Bíblia, talvez você não saiba disso. E é muito distorcido hoje, né? O ensino a respeito de Cristo. Se pinta aí um Jesus todo bonzinho, que tudo tolera, que tudo aceita, mas esse não é o Jesus da Bíblia. O da Bíblia, ele não tolera o pecado, ele recebe o pecador no seu arrependimento e fala assim, vai, não peques mais, mude de vida. Em outras palavras, tome jeito. E haverá um juízo, o Senhor tem falado disso ao longo das Escrituras. Haverá sim um juízo para todos os seres humanos. E além disso, haverá um grande dia do juízo para toda a existência. E o Senhor falou, naquele dia vai ter mais tolerância para Sodoma do que para uma cidade que não receber vocês. Sodoma é aquela cidade lá do Antigo Testamento, nós lemos no Gênesis, né? Sodoma e Gomorra eram cidades próximas que foram destruídas por causa da sua maldade. E há quem pense que o grande pecado de Sodoma era o pecado sexual. Por quê? Porque naquela ocasião eles tentaram cometer estupro. Mas se nós lermos os profetas, nós vamos ver que o maior pecado de Sodoma era a falta de compaixão com as pessoas que sofriam. Esse era o grande pecado. E se a gente olha para esse pecado de Sodoma e a gente olha para os dias de hoje, passa um frio na espinha. Porque se foi por isso que Sodoma foi destruída com fogo do céu, pela falta de compaixão pelo necessitado, pelo pobre, pelo que sofria, o que será das nossas cidades nos dias de hoje? Mas vamos seguir com o texto. O Senhor fala assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, duas grandes cidades daquela época, que não aceitaram a pregação de Jesus. E ele fala, se os milagres que foram realizados lá, entre vocês, né, entre Corazim e Betsaida, tivessem sido realizadas em Tiro e Sidom, já lhe explico quem são essas cidades, elas teriam se arrependido há muito tempo, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Tiro e Sidom eram cidades fora de Israel. Eram cidades ao norte de Israel, na Fenícia, cidades que não eram daquele povo, que não praticavam a fé de Israel. E o Senhor falou, olha, aquelas cidades, se elas vissem os sinais que aconteceram em Corazim e Betsaida, eles não só se arrependeriam, eles demonstrariam arrependimento usando o costume antigo de vestir roupas feitas de panos de saco, um pano grosseiro, e lançar cinza sobre a cabeça. Eles fariam isso. Então o Senhor está dizendo assim, olha, Corazim e Betsaida receberam sinais. O que foram os sinais? Muitos milagres que Jesus fez, né? E o Senhor falou, olha, naquele dia vai ter mais tolerância, menos rigor para Tiro e Sidom do que para você. E aí ele cita Cafarnaum. Cafarnaum foi a sede do ministério de Jesus lá na Galileia. Ele falou, e tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não! Serás lançada no Hades. O Hades é o local de habitação dos mortos. É isso. O Hades, essa expressão,
significa simplesmente isso, local de habitação dos mortos, as profundezas. Tem toda uma doutrina sobre inferno que não é bíblica, eu já lhe expliquei isso, né? Aquela ideia de Satanás como governante do inferno e os demônios lá torturando as pessoas no inferno é completamente fora da Bíblia. Na verdade, é baseada em escritos medievais, em histórias de ficção que foram feitas na Idade Média. O que a Bíblia ensina é que os demônios habitam este mundo em que nós estamos. Satanás não é o príncipe do inferno, ele é o príncipe deste mundo. Então, cuidado com essas interpretações assim estranhas. Você está falando, Corazim vai ser levado até o céu? Não, vai ser lançado nas profundezas, pelo mesmo motivo, né? Aliás, falei Corazim, mas aqui ele estava falando sobre Cafarnaum. E o Senhor diz assim, olha, aquele que dá ouvidos a vocês, os discípulos, porque ele está falando do quê? De ouvir ou de receber ou não receber, ouvir e acolher ou ouvir e rejeitar, né? É isso que eles estão indo fazer, eles estão indo para cidades e aí vai ter cidade que vai receber e tem cidade que vai rejeitar, como já aconteceu com Corazim, com Betsaida, com Cafarnaum. E o Senhor fala para eles assim, quem dá ouvidos a vocês, ouve a mim. Quem os rejeita, rejeita a mim. Esse é um princípio fundamental. O emissário, ele está ali em nome de quem o envia. Um discípulo, um apóstolo, está ali fazendo a obra de Deus. Então, a relação das pessoas com aqueles ali, ela é a mesma relação com quem envia, com Jesus Cristo. E aquele que rejeita Jesus está fazendo o quê? Está rejeitando quem enviou Jesus. Está rejeitando o próprio Deus. Não é possível ter Deus e rejeitar Jesus. Não é possível ir ao Pai se não for por meio do Filho. Não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com o Filho. Isso é uma coisa que o próprio Senhor estabeleceu. Não cabe a nós tentar modificar isso. Então eles foram, né? Os 70 foram e eles voltaram. Então Jesus continuava na sua jornada para o sul. Eles foram e eles voltaram. Eles prepararam as cidades e voltaram. E eles voltaram e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E eles ficaram muito alegres quando voltaram e contaram isso para Jesus. Então isso foi uma causa de alegria para eles. E o Senhor falou assim, olha, eu via Satanás caindo como um relâmpago. No original, a palavra que ele fala aqui é melhor trazido por eu via e não como eu vi. Via, algo contínuo. E aí nós pensamos que isso pode se referir desde a queda de Satanás lá na criação. Né? Essa queda contínua, e o Senhor falou, eu via. Até essa queda por causa da atuação dos seus discípulos. O Senhor falou, eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Essas expressões, cobras e escorpiões, elas não são literais, elas não são para dizer assim, olha, eu estou mudando de assunto, estávamos falando de demônio, agora eu vou falar de bicho. Não, serpente sempre foi um símbolo para demônio e os escorpiões, atividades, obras das trevas. Então o Senhor está falando que eu dei a vocês poderes para pisar tanto os demônios quanto as suas obras. Nada fará dano a vocês. O Senhor está dizendo que o que nós lemos em outras passagens das Escrituras, aquele que é de Deus, o diabo não toca. Não pode haver dano espiritual contra os discípulos. Satanás e as obras das trevas não têm poder sobre os discípulos de Jesus. Contudo, fiquem felizes não porque os espíritos obedecem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. O Senhor, ele, ao receber os discípulos com aquela alegria, ele não repreende, ele não reprime, ele explica para eles que ele mesmo via Satanás caindo dos céus, né? E que ele deu poder para eles sobre os inimigos, sobre as obras das trevas. Mas isso é bom. Mas a razão de alegria nossa como cristãos não é essa. A razão de nossa alegria é a nossa relação com Deus, que aqui é expressa com essa figura de os nossos nomes estão escritos nos céus. E naquele momento ali, o Senhor Jesus, ele exulta, né, no Espírito Santo, ele se enche de alegria e ele fala algo interessante. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Pai. Essa expressão é muito forte, muito forte. As religiões pagãs veem os seus deuses como figuras furiosas a serem aplacadas, como coisas estranhas, mas não como Pai. O Senhor Jesus, ele nos traz essa proximidade. Pai, né?
Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor sobre tudo, não há nada que não esteja sob a autoridade de Deus. Por quê? O Senhor louvou ele porque ele escondeu essas coisas dos sábios e cultos e as revelou aos pequeninos, porque assim foi do agrado do Pai. O que o Senhor está falando aqui pra gente? Naquela época dele, e ainda hoje é assim, tem muita gente que se enche de si mesmo. A pessoa estuda, a pessoa é provida de inteligência e ela vai crescendo e ela vai se inflando naquele próprio conhecimento. Ela não é humilde, ela é grande aos próprios olhos e essas pessoas são incapazes de receber a revelação de Deus, porque já estão cheias demais de si mesmas. Mas o Senhor falou o quê? Que Deus, o Pai, se agradou de revelar essas coisas, que Ele está revelando ali, aos que são pequenos. Todas as coisas foram entregues pelo Pai a Jesus. Todas. Ninguém sabe, ninguém tem pleno conhecimento do Pai senão o Filho. E ninguém tem o pleno conhecimento do Filho senão o Pai. Né? E ele fala mais, que o Pai também é revelado àqueles a quem o Filho quer revelar. Ele, Jesus, veio para revelar o Pai. Só ele tinha o conhecimento pleno do Pai. E ele está revelando o Pai a nós. Então, ele voltou-se para os seus discípulos e falou algo para eles em particular. Algo só para eles. Falou assim, a vocês, e agora eu quero a sua atenção aqui. Vocês são felizes. Felizes os olhos que veem o que vocês veem. Porque eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. No passado, naquilo que nós chamamos de período do Antigo Testamento, houveram reis e profetas que tiveram vislumbres da vinda do Messias. E eles quiseram viver não só aqueles dias do Messias na terra, mas esses dias que eu e você estamos vivendo, os dias da igreja. Muitos profetas e reis quiseram viver os dias da igreja, mas eles não viveram, o tempo deles era outro. E nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, porque nós temos aqui a Bíblia completa, nós temos a revelação completa. O que profetas e reis tiveram só parcial, nós temos pleno. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus e nós temos essa revelação. Chegou para nós. Mesmo que eu e você não tenhamos vivido os tempos de Jesus fisicamente presente na terra, nós vivemos os tempos da igreja, onde Jesus está revelado, onde o Espírito Santo está entregue a todo aquele que crer no nome do Senhor Jesus. E nós temos a Bíblia completa, que muita gente faz pouco caso porque se encontra em qualquer prateleira, em qualquer instante, em qualquer internet. Mas isso é precioso, isso é a palavra de Deus. E isso até bem pouco tempo atrás. Vamos pensar que estamos falando em 2000 anos de história da igreja, vamos falar em 200 anos atrás. Não se poderia ter um livro assim, acessível, na mão, barato, no nosso idioma, de maneira tão fácil. Isso aqui é precioso. Não é porque hoje é comum e acessível que deixou de ser precioso. São as pessoas que deixaram de ter a percepção do quão precioso é esse livro, que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.